Deus é maravilhoso. Oh, também, aleluia. Também amo esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, né? Hoje a gente está aqui iniciando uma nova série, né? Essa primeira quarta-feira de uma série nova. E a gente colocou como tema aqui, revolução para avançar. Fala, revolução. Revolução é um comportamento de revolver, de mexer, de provocar, né? Situações para mudar, é transformar profundamente, causar sensível mudança. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos provocar mudanças. Diga, eu vou provocar mudanças. Para melhor, tá? Para melhor, né? Não vou deixar nada pelo caminho, vou achar um caminho melhor para nossas vidas. E esse primeiro dia eu quero falar sobre fomos sarados. Diga, fomos sarados. Quando a gente pega aqui a palavra em Isaías 53, no livro de Isaías, capítulo 53, né, vai achando aí, a gente percebe que avançar não será uma opção para aqueles que acreditam em Jesus como seu Salvador. Diga, não vai ser uma opção, eu vou avançar. Isso tem que ficar no seu coração. Avançar será uma determinação contida em nossos corações, porque nós acreditamos nas suas realizações ao nosso favor. Eu acredito que todo tempo há um intercessor. A Bíblia diz isso. Há um único intercessor entre os homens e Deus. Quem é? Jesus. Jesus é o único intercessor. E ele não é um intercessor simplesmente porque ele ganhou um cargo. Ele ganhou um cargo. Não. Porque ele pagou o preço. E ele continua nessa intercessão diariamente para te levar à realização, né? No meio de um mundo tão conturbado, onde as situações nos bloqueiam e tentam nos desanimar e desacreditar para não irmos além, é que nós nos posicionaremos para esta nova série, né? Revolução para avançar. No meio do nada, no meio do que não é possível, do que não é provável, daquilo que a gente acha que não vai acontecer, ou que não tinha acontecido até agora, mas em nome de Jesus, o Senhor vai te fortalecer para você ir além, para você passar por sobre, para você alcançar, né? Nós acreditamos que chegou o momento de revolucionar nossos comportamentos, resgatando o que já era nosso por direito. Diga, já é meu por direito. Você sabe disso? Que muitas vezes os crentes, os cristãos, eles perdem a noção de quem eles são, do direito que eles já adquiriram. Que quando Jesus foi àquela cruz, ele adquiriu direitos. E os direitos que ele adquiriu, ele fala que é por sua causa. É por isso que ele fala que tem o seu nome marcado na palma da mão dele. Porque ele adquiriu o direito. Porque ele adquiriu a condição de ser o seu salvador, o seu libertador, o seu restaurador, aquele que está com você para o que der e vier, o que precisar. O inimigo não tem autoridade por causa dele. Ele para no sangue de Jesus, ele para na promessa da cruz, ele para no sacrifício vicário que foi feito. Então é ali que ele não consegue passar. Por isso que nós temos que ter intimidade perfeita com esse Jesus maravilhoso. Nós vamos passar por várias situações, mas em todas elas vamos assumir que este é o momento de revolucionar. Diga, eu vou revolucionar. Qual área da sua vida precisa de mudança? Você já pensou? Qual é a área que precisa de mudança? Agora, qual é a área que não precisa de mudança, mas que se mudar fica melhor? Sabe aquele cara, você tem um carro? Tenho. Você gosta do carro? Gosto. Mas se trocasse por um melhor, o que ele fala? Pô, legal, né? Mas eu já tenho, mas eu tenho uma casa? Até tenho. Mas se trocar por uma melhor? Legal. Você tem saúde? Tenho. Mas se melhorasse a sua saúde ainda e acrescentasse? Você conhece Jesus? Conheço. Mas se você tivesse autoridade espiritual para fazer coisas tremendas na terra? Você percebe? Nós às vezes nos acomodamos. Mas Jesus disse que ele fez coisas grandes, você faria coisas ainda. Então nós não podemos ser acomodados. A gente vai ter que avançar. A gente vai ter que preterir ou desejar, querer ir além para pegar as coisas maiores. Então não importa, tá bom, tá, mas pode ficar melhor. Tá, que legal, tá, mas pode ficar melhor ainda. E é isso que nós precisamos viver
todo dia, acreditando que há um Deus poderoso que está cuidando de nós. Às vezes você fala assim, mas é dinheiro? Não é dinheiro. Às vezes o pessoal quer paz, às vezes a pessoa quer uma boa realização em família, às vezes a pessoa quer um trabalho que não lhe desgaste tanto. Ele já trabalha e tudo, mas ele não queria se desgastar tanto, queria ter tempo para ficar com a esposa, com o filho, com a filha, com o pai, sei lá, com alguém, estudar mais, conhecer mais, se aperfeiçoar em algumas áreas, conhecer um pouco mais de Deus, conhecer a palavra do Senhor, entrar nas dimensões sobrenaturais. Irmão, imagina que a gente fala do céu, e se você conseguisse conhecer o céu pelo lado de dentro? Porque hoje a gente conhece o céu pelo lado de fora. A gente ouve falar, rua de Jasper, tem isso, tem aquilo. Mas imagina se você pudesse começar a ter uma intimidade tão grande, que nem Paulo. Foi falar de Paulo aqui, que nem Paulo. Ele disse que foi até o terceiro céu. Ele foi até o terceiro céu. Ele saiu do céu que se vê, saiu do céu atmosfera e foi no céu espiritual. E aí nós começamos a falar assim, nossa, Deus pode levar você a um conhecimento mais profundo? Pode. Pode mostrar a você coisas que você nunca imaginou? Pode. Então, dá para melhorar a sua vida? Dá, glória, dá sim. Então é nisso que a gente precisa se preparar, né? Para fazer essa revolução nós precisamos conhecer e acreditar nas profecias que o Senhor nos deixou através dos seus profetas. Você já reparou? Talvez você não tenha reparado, mas o Novo Testamento é o lugar aonde as profecias do Antigo Testamento acontecem. Se você começar a avaliar, a profecia que foi declarada lá no Velho Testamento, ela se revela no Novo Testamento. É que o pessoal às vezes fala assim, não precisa, a gente já olha no Novo, a gente não precisa ficar olhando lá no Antigo Testamento. Mas se eu começar a prestar atenção, vou ver que praticamente tudo foi declarado no Antigo para trazer a revelação, o reconhecimento, o acontecimento no Novo. E não é diferente aqui agora. Então vamos lá. Por isso nós desejamos começar esta série através desse tema, fomos sarados. A gente quer fazer essa avaliação. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse livro é Isaías. Sobre quem ele estava falando? Ele estava falando sobre o Messias, Jesus. Mas quantos anos antes foi escrito esse livro? 700 anos. 700 anos. Ele escreve o que vai acontecer no Novo Testamento, o que vai acontecer na nova e eterna aliança. E aí muitas vezes a gente quer as coisas de um minuto para o outro. A gente quer, profetizou, não aconteceu, peraí, foi antes de ontem que ele falou, já passou 5 dias, mas existe uma maturação, um preparo, um estabelecimento. Então o profeta Isaías está falando aqui, fazendo uma declaração que viria a ser realizada aproximadamente 700 anos, através do Messias, através de Jesus. E a primeira coisa que eu preciso marcar aqui é acreditar para ser sarado. Diga acreditar para ser sarado.
é importante. Isaías fala sobre o Messias e ele fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, e não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus veio, e ele estava lá pregando, inclusive, não só ministrando a palavra, mas estava curando. Quantas pessoas foram curadas? Quantos milagres foram feitos? E eles começam a se perceber que eles não prestavam atenção, que eles não valorizavam, que Jesus estava lá no meio, entrou muitas vezes lá no templo, discutiu, ou seja, debateu com eles a palavra, fez sinais dentro e fora do templo, e eles ficavam tentando achar um defeito, um problema, alguma coisa. Peraí, ele curou no sábado não é dia de curar. Eles não falavam assim: uau, ele curou, uau, ele prega a palavra do Pai, ele fala sobre Deus. Não, eles procuravam uma maneira de descaracterizar o que Jesus estava fazendo. Eles não acreditavam. E nós hoje, nos dias de hoje, temos encontrado muitas pessoas assim. O pastor Fabinho falou agora há pouco: a gente deve dizimar? A gente deve dar primícias? A gente deve ser fiel a Deus? E por que as pessoas têm essa dúvida? Por que as pessoas ainda tentam explicar coisas que são inexplicáveis? As pessoas ainda tentam explicar. Não, peraí, por que eu tenho que dar o meu dinheiro? Depois ele diz que Deus é o Senhor da vida dele. Se Deus é o Senhor da vida dele, ele não tinha nem que se preocupar. O Senhor cuida dele, o Senhor guarda ele, o Senhor prospera ele, o Senhor acrescenta na vida dele. Por que essa preocupação então de achar que vai dar e vai ficar sem? Por que não conseguir acreditar que seguir a Deus é importante? Às vezes abandonar comportamentos que não são adequados, às vezes não beber ou qualquer coisa parecida, parece ser uma dificuldade enorme. E aí a gente fala: você acredita mesmo em Deus? Porque fica tão preso nas coisas pequenas e não consegue enxergar as grandes? E aí nós falamos assim: peraí, ele era desprezado, indigno entre os homens. No Novo Testamento nós encontramos João Marcos falando isso. Olha, ele fala assim, João 12, capítulo 12, versículo 35: disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um tempo. Quer dizer, ele estava falando assim: eu ainda vou ficar com vocês por um tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Enquanto eu estou com vocês, acreditem, andem pela luz. É uma declaração bem clara: para que sejais filhos da luz. De quem você é filho, meu irmão? Será que você acredita que você foi enxertado na videira verdadeira? Será que você acredita que por ter recebido a Jesus, entrou na dimensão do Deus Todo-Poderoso e é herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo? Porque se eu acreditar nisso, eu começo a mudar minha visão, eu começo a melhorar minha qualidade de relacionamento, de posicionamento, de propósito e de objetivo. Muda. Então ele fala: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, não acreditavam nele. Não foi isso que falou agora há pouco aqui em cima? Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado no trabalho, como um daqueles homens escondia o seu rosto, era desprezado, não fizeram caso algum dele. E aqui embaixo ele fala: ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não acreditavam nele. No Antigo Testamento,
Isaías estava dizendo: ele vai vir, ele vai mostrar a glória do Pai, ele vai fazer sinais, ele vai trazer condições de mudança, mas o povo não vai acreditar nele. E até hoje nós estamos vendo aí fora situações complicadas, não é? A gente fala, o pessoal, se falar de homossexualismo, eles querem levar a gente preso. Se falar de pessoas que se prostituem também. Se falar da pessoa que usa droga, você que é o culpado. Se você falar de não sei o que lá, tudo, a culpa é de alguém. E eles falam assim, mas estava na Bíblia já que isso ia acontecer. Já estava escrito que Jesus veio e trouxe toda a orientação, e o povo ia deixar de cumprir, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. João faz a declaração ainda, olha, João fala aqui no 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Deus tem se revelado através de Jesus Cristo, para você e para mim todo dia. Se você começar a ver, quem aqui já participou de algum milagre na sua vida, levanta a mão. Ele já se revelou para você. E mesmo assim as pessoas não prestam atenção. Ele fala aqui, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ele fala assim, não adianta eu dar para as pessoas simplesmente um milagre, eu preciso que eles enxerguem espiritualmente. Você precisa entrar na dimensão sobrenatural, precisa entrar na diferença. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Naquela época, Isaías fala que aqueles líderes viram que Jesus tinha algo muito bom, mas se eles falassem, eles ficaram com medo de ser expulsos. Mas por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles poderiam ter falado, não, peraí, pessoal, esse Jesus aí, ele está vindo com autoridade, ele está vindo falando da parte de Deus, mas eles ficaram pensando, mas se eu falar isso, aí eu vou perder meu cargo, eu vou perder meu lugar de fariseu, eu vou perder meu lugar aqui no templo, eu não vou ser mais aquele cara, que quando ele usava aquelas roupas, aquela coisa, eles tinham um certo respeito lá fora, e eles ficam preocupados, porque amavam mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. Já reparou quanta gente, até nos dias de hoje está assim? Fica mais preocupado com as amizades, com as coisas que tem, do que realmente com a glória de Deus, com a presença de Deus, com o poder de Deus. A maior dificuldade encontrada para a realização de milagres da vida dos seres humanos é a incredulidade. Jesus está falando que cura, a palavra está dizendo que Ele cura. Nós já vimos curas. Por que não estão acontecendo as curas? Porque está faltando exercer a fé. Quando eu exercer a minha fé, quando eu colocar Ele em primeiro lugar, quando eu realmente me liberar para viver a manifestação dEle, os sinais virão para a minha vida. Digo, os sinais virão para a minha vida. Eu preciso me liberar. Sabe o medo de não acontecer? O medo de alguém dizer, o medo de comparar, o medo de alguém me avaliar, chama-se ausência de fé. Ausência de fé. Quando eu tenho medo que, sabe, o orgulho entrou, a dúvida entrou, é aquela coisa toda, ao invés de olhar para o céu, eu estou olhando para a terra. E da onde vem o seu milagre? Então eu estou olhando para o lugar errado. Os meus olhos têm que sair das coisas comuns, das pessoas comuns, para entrar na dimensão sobrenatural. É aí que as coisas acontecem. Hoje, nós temos visto quantas pessoas sofrem, Pessoas que têm opressão, pessoas que têm síndrome de pânico, porque eles estão olhando exatamente para as pessoas na terra.
eles estão se comparando, eles estão preocupados com o que vão achar, com o que vai acontecer, se acontecer isso, o que vão falar, aquela coisa toda, e eles estão carregando um peso maior do que aquele que eles podem suportar. E o que Jesus falou isso para eles? Ou falou para eles pegarem o peso deles e lançar sobre Ele? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então, enquanto nós estamos carregando um peso que não é nosso, nós estamos sofrendo. Quando nós entendermos que esse peso pode ser colocado nos ombros de Jesus, lembra que ele fala? Se quiser vir após mim, tome sua cruz e... Ele fala, pega os seus problemas, vem, eu te ajudo, eu te dou força, eu resolvo, eu realizo, eu abro comportas para você, para que haja tudo o que você precisar. Eu preciso abrir meu coração, porque, como eu disse, a maior dificuldade encontrada para a realização dos milagres é a incredulidade. Precisamos rever. Ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando você crê na pregação do Senhor, as revelações virão sobre você. Você vai viver as revelações. Por estarmos tão ligados ao mundo, nos sentimos mais tranquilos em acreditar no mundo do que acreditar em Jesus, no espiritual. Porque a gente está muito ligado no mundo. Fala a verdade. Se eu perguntar para você, você quer comprar uma casa? Você vai falar o que para mim? Eu não tenho dinheiro, está caro. Se eu falar para você, você quer morar nos Estados Unidos? Primeira coisa que você vai dizer, eu não falo aquela língua. Quantas pessoas a gente conhece que foi para lá e não fala aquela língua até hoje? Tem uma pessoa que eu conheço lá, uma senhora, pastora, faz 20 e poucos anos que ela mora lá, e um dia que a bispa foi com ela até o mercado, a bispa falou assim: bom, você está aqui há tantos anos, fala você, né? Ela falou: fala o quê? Fala com eles em inglês para pedir o negócio. Ela falou: eu não falo inglês. Como você não fala inglês? Você mora aqui há 20 e poucos anos. Fala: tudo bem, eu moro aqui, mas eu não falo. Ela mora lá, ela tem 2 casas, ela tem carro dela, do marido, eles têm tudo negócio, mas ela não fala inglês. Quando Deus abre a porta, milagres acontecem. E aí eu preciso abrir meu coração para viver o milagre, e não querer me comparar com o Zé, com o Antônio, com o Pedro, com o João, com a Maria, porque tem um monte de gente no Brasil que fala inglês, não tem? Mas não está lá, mas não tem 2 casas lá, e ela não fala nada, mas está lá. E aí que é a manifestação, é aí que é o poder, é aí que é a realização, é aí que as coisas começam a acontecer de forma diferente. Quando você acredita que esse Deus maravilhoso vai lutar para você vencer. Estamos ligados não ao mundo, nós queremos estar ligados em Jesus. É óbvio que a dificuldade, porque todo dia a gente vai no padaria, vai no mercado, a gente trabalha, a gente pega o ônibus ou vai de carro, ou a gente tem tudo isso, faz parte. Por isso que nós temos que nos policiar. Para quê? Para não permitir que a nossa carne domine o nosso espírito, porque ela vai tentar. A carne, desculpa o termo, é miserável. Ela vai tentar dominar o espírito, mas é aí que entra você, com a sua capacidade de gerar mais da presença de Deus na sua própria vida. Você vai efetivar, vai puxar isso, vai, fazer disso um movimento. E aí você vai começar a entender que Deus faz coisas tremendas pela sua vida, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se não conseguimos acreditar, se não conseguimos exercer a nossa fé em Cristo, como poderemos viver os milagres que estão propostos? Por isso podemos declarar: é tempo de revolução, de resgatarmos, de tomarmos de volta o que é nosso. Amado, você não está pedindo para Deus algo que não é seu. Milagres fazem parte da sua vida. Fala: milagres fazem parte da minha vida. Diga: eu que soltei. Às vezes a pessoa não percebe isso. Tem coisas que você
Talvez alguém diga lá que ela é um engenheiro, outro é um médico, outro é um dentista, esse é um advogado, aquela coisa toda. Cada um deles fez alguma coisa para receber esse título. Alguém, estudou 8 anos, outro estudou 11, outro fez isso, fez aquilo. Você não. Pela graça sois salvos. O que é graça? Um favor que nós não merecíamos. Por isso o dia que você falou assim: eu recebo Jesus como meu único e suficiente, aquele momento você rasgou seu coração e deu liberdade para que Jesus passasse a cuidar de você. Você passou a ter o direito dos milagres, da autoridade, do poder, da realização. Então a mudança não está em Jesus, a mudança está em você, com aquilo que você vai fazer. Apóstolo, mas o senhor não sabe dos meus problemas. Realmente eu não sei. Mas se você parar de olhar para os seus problemas e olhar para Jesus, você vai descobrir que Ele já colocou dentro de você coisas fantásticas e você não está usando. Às vezes a gente se entristece por algumas coisas e não presta atenção em tantas coisas que Deus colocou para nos alegrar. Deus às vezes já deu sabedoria, já deu graça, já deu amigos, já deu até conhecimento espiritual. E aí você fala assim: mas eu tenho um problema com o meu patrão, ou com o meu filho, ou com a minha mulher, ou com o meu marido. Você tem um problema com uma pessoa e está querendo desabilitar toda a sua vida por causa de uma situação, ou de duas. Mas a sua vida não é constituída de uma ou de duas. A sua vida tem muitas coisas que acontecem. Então, ao invés de valorizar as dificuldades ou o sofrimento, valorize a realização e a vitória que Deus te deu, os dons que Ele colocou em você. Você já reparou quantos dons estão em você? E eu não estou nem falando dom espiritual, agora estou falando dons naturais. Você fala com uma mulher e ela cozinha fantasticamente, é um dom. Você fala com uma pessoa, você já viu? Passar roupa, não é um dom? Sim ou não é? Irmão, eu olho, tem várias pessoas que passam roupa, mas tem gente que quando passa roupa, o vinco cai no vinco. Você acredita? Que o vinco da camisa lá cai no mesmo lugar, ela passa 10 vezes, as 10 vezes o vinco é o mesmo. Porque eu tentei passar minha camisa algumas vezes e eu fiz 3 passadas de camisa, 6 vincos. Então eu descobri que aquilo é um dom. Agora a pessoa tem o dom e não valoriza. Ela cozinha, ela tem essa facilidade, ela tem uma palavra sempre de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de poder. Às vezes a pessoa canta, e canta bem, não que nem eu, canta bem de verdade. Mas às vezes a pessoa não canta tão bem, mas ela é uma pessoa sempre alegre e sempre feliz. Já repararam? Você vai lá e a pessoa está sempre feliz, e irmã, tudo bom, como é que é? Oh, Jesus é bom, Jesus. Aí você fala assim: nossa, é desafinado, mas como ele é feliz, ele fica perto de mim e me traz felicidade. Nós não reparamos, os dons estão aí, os dons naturais, e nós não estamos usando eles. Pessoas sabem mexer em coisas que outros não sabem, mexe com madeira, mexe com isso, toca instrumentos. Já viu que coisa fantástica? Eu peguei um violão uma vez, meu irmão, mas eu apertei tanto aquele violão, eu virei e tal, até que um dia ele quebrou aquela corda, me machucou, e eu falei para ele: divórcio, não tem mais nada a ver com você. Aí comprei instrumento depois para os meninos, comprei coisa, porque eu comprei aqueles manual, comprei manual para ouvir, comprei tudo, não adiantou nada. É dom, não entrou. Aí eu fico vendo o pastor Fábio, os meus meninos lá, eu falei: que é isso, cara? Porque eles têm os mesmos 10 dedos, ele tem 10, eu tenho 10, mas parece que eu tenho 2 e eles têm 20. Dom. Mas será que você está se alegrando com isso? Você é feliz com o que você faz? O nosso irmão, o doutor Sorriso, ele não sei se ele está aí, mas o Fernando fala assim: pai, quando a gente vai arrumar um pneu lá na borracharia dele, ele é tão feliz que você acaba ficando feliz sem querer. Ele começa a rir, ele começa a conversar, ele começa a falar de Deus, ele começa a falar. É isso, irmão. O que nós temos já é muito e não percebemos. Mas se nós começarmos a usar o que nós temos,
nós vamos ter grandes realizações. Quem já viu alguém fazer pão? Já viu alguém fazer pão? A senhora, minha mãe, ela nunca teve uma padaria, nem foi, né? Mas ela fazia muito pão em casa, porque antigamente mãe fazia tudo, né? Mãe fazia tudo. E aí ela pegava o quê? Ela começava a ensinar a gente, ela falava assim, ó, se você apertar a massa pouco, ou seja, amassar pouco, sovar, como chama aí, né? A massa não fica bem misturada, então quando ela crescer, ela não cresce bem. Então precisa socar ela bastante, aí ela vai depois e toma seu rumo. Nós nem percebemos que é necessário que a nossa vida seja sovada, para que nós tenhamos uma mistura completa e não tenhamos só uma área, mas que a gente tenha todas as áreas da nossa vida crescentes, firmadas, fortalecidas, renovadas. E Deus está me chamando a falar isso para você hoje, né? Nós fomos sarados, mas nós não estamos acreditando que alguém pagou o preço da transformação na nossa vida, que as coisas já estão acontecendo. Eu olho para o lado de fora e digo, não, mas eu acho que aquela travessa que tem ali do lado para pôr, né, a forma lá, não sei o que, não é muito boa. Não olha para a forma de lá, olha para você. Você vai crescer, vai multiplicar, vai realizar, vai acrescentar, vai estabelecer. É a promessa que está declarada por Isaías, viria através do Messias. A sua promessa não vem simplesmente de você, já está em você, já veio de Jesus, já veio pelo Messias. Essa promessa já faz parte. Olha o que fala aqui em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Você vê que uma coisa está ligada na outra? Ele começa a falar, ele fala assim, mas espera aí, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas espera aí, como é que ele vai invocar um nome em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E ele fala, para finalizar, ele fala assim, ó, quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Como é bom ouvir falar de coisas que nos ajudam, nos fortalecem, nos renovam. Mas eu já vi gente que lê revista quase todo dia, de todo tipo, mas para ler a Bíblia é uma dificuldade. Sabe o que ele fala? É muito complicado a Bíblia, é complicada. Hoje tem 1000 traduções. Hoje tem a NVI, que é mais moderna, e outras modernas aí para jovens. Como complicada? É porque nós ainda não desejamos sentir isso. Espera aí, eu preciso invocar o nome do Senhor. Para invocar o nome do Senhor, eu preciso saber quem é o Senhor. Eu não posso chamar alguém que eu não conheço, eu tenho que conhecer para chamar. E aí ele começa a dar toda a orientação. Como é que você vai invocar alguém que você não crê? Mas como é que você vai crer se você não souber? Existe um par e passo aí para que você se fortaleça, né? Nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na palavra ministrada? O apóstolo ministra para você a palavra quarta, domingo, mas o que você faz com a palavra depois que ela é ministrada? Será que ela passa a fazer parte de você? Quando faz aquele pão, ele vai para a assadeira, da assadeira ele vai para o forno, do forno ele cresce, fica lindo, maravilhoso, e você faz o que com ele? O que você faz com o pão? Come. Mas por que você come? Para que a energia que ele tem passe para você. O que você faz com a palavra que é ministrada? Deveria comer. Para quê? Para que a energia que foi ministrada passasse para você, fizesse parte da sua vida, dentro de você, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade,
Então aquilo que foi falado em Isaías lá 700 anos antes, em Jesus acontece, está estabelecido. O não acreditar nos bloqueará de receber e viver os milagres de Deus. Isso já estava descrito em Isaías, foi confirmado na vinda do Messias. Ele veio para mostrar o que estava declarado, que muita gente ia conhecer, pouca gente ia colocar em prática. Muita gente hoje já ouviu falar de Jesus. Muita gente, olha o que tem de igreja hoje na terra. Fala a verdade. Eu acredito que não existe um bairro em São Bernardo que não tenha pelo menos uma igreja. Um dia eu fui naquela avenida do Pônei, né? Do Pônei que chama lá? É Estrada Pônei Clube. E naquela época nós estávamos desejando estabelecer uma igreja lá. E eu lembro que nós contamos quase 24 igrejas na rua, na mesma avenida. Não é ruim, é bom, glória a Deus. Mas espera aí, se eu tenho 24 igrejas, eu deveria ter um lugar de poder, de autoridade. Sim ou não? Onde houver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Nós precisamos compreender isso desde a nossa casa. Se só você é convertido, clame, continue buscando. Mas se você e seu marido, se você e pelo menos um filho, as orações vão começar a trazer fogo para aquele lugar. Restituição. É por isso que eu falei de revolução, né? Nós temos que começar a trazer as manifestações. O sacrifício de Jesus, ele foi realizado na cruz para trazer a salvação. Ele levou sobre si as nossas maldições, nossos pecados. O ID já está determinado para os fiéis, estava lá colocado. Por isso, podemos declarar que é tempo de revolução, de resgatar o que é nosso. Diga, eu vou resgatar o que é meu. Não importa, meu irmão, o que esteja acontecendo, maior é aquele que está com você do que tudo que está no mundo. E você não está inventando, você está gerando. Gerando o quê? A promessa. Ele fez, vai acontecer. Fomos sarados por Jesus para sarar pessoas. Diga, eu fui sarado para sarar, para abençoar. Amém? Você está cheio dessa autoridade. 2, nossas dores levou sobre si. Ele assumiu uma posição difícil. Mas será que eu acredito nisso? Porque diz que ele levou sobre si as nossas dores. Então, peraí, o profeta estava antevendo a vinda do Messias para a salvação dos perdidos. Olha o que ele fala no versículo 4 lá de Isaías lá. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A avaliação humana era que o Messias sofreria, talvez até em vão, mas ele sofreria. Jesus vem e se entrega por nós para a nossa salvação. O Messias não veio por uma obrigação, ele veio porque ele queria trazer salvação. Ele sabia que você e eu éramos podres. Ele sabia que a gente, todo o mundo aí, estava fazendo uma porção de coisa errada e que a gente não ia entrar no céu. Então ele vem e chama para ele a responsabilidade, né? Ele assumiu se fazer maldito para que fôssemos benditos. Ele assumiu o sofrimento da morte para que tivéssemos vida. Ele se fez maldito para que você fosse bendito. Ele morreu, deu a vida dele lá naquela cruz para que você pudesse ter vida. Isso precisa ficar bem forte no coração da gente. Então em Mateus 8,13 fala assim: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. Naquela mesma hora o criado sarou. Jesus diz para ele o que? Vai, e como você quer vai ser feito. Jesus estava ensinando eles que o poder de Deus já estava no meio deles. O milagre já acontecia. Não é porque Jesus morreu que o milagre vai acontecer. O milagre já acontecia. Ele estava só direcionando. Olha o que ele faz aqui depois, ó. Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os.
A enfermidade estava lá, ele só foi lá e pegou na mão dela e a mulher ficou curada. A cura já existia, já estava no meio deles. Essa situação é uma declaração. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele estava lá ensinando eles: eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar para vocês que eu estou aqui porque meu pai me enviou, e eu vim aqui com autoridade. Eu estou aqui liberando, expulsando demônio, fazendo tudo o que tem que fazer, para que vocês conheçam. A profecia de Isaías estava se cumprindo através da vida de Jesus. Ele estava mostrando que poderia libertar, que podia restaurar, que podia transformar, ali, na terra. Nós estamos aonde? Na terra. Então ele estava mostrando assim, aqui na terra, já está determinado o milagre, já há cura, já se expulsa demônio, já traz transformação aqui na terra, já se faz isso. Terceiro, assumiu a nossa dívida, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora ele vai mais fundo. Você vê, ele está falando aqui ainda em Isaías: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando ele fala iniquidade, ele não está falando simplesmente o pecado de quem não conhece. Quando se cita iniquidade, ele está citando o pecado de quem é crente. Forte, né? Ele está falando de pecado de quem é crente. O castigo nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos que andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus desceu para isso. Ele veio, ele ensinou os 12, ensinou os 70, ensinou, foi passando de um para o outro, todo mundo aprendendo o quê? Há um Deus todo-poderoso, esse Deus te ama, esse Deus quer estar com você, os sinais de Deus já estão na terra. Então ele começou a mostrar: olha, os milagres já estão aqui, os demônios já respondem quando se fala do nome do Deus todo-poderoso. Ele foi ensinando, mas agora ele precisava dar uma última cartada, que estava ali mesmo colocado por Isaías. Então em 1 Pedro 2,24 fala assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Ele está falando assim, fazer milagres já era possível, expulsar demônio já era possível, porém ir para o céu não era possível. Não era possível. Então, enquanto aqui na terra tudo já estava acontecendo, você está onde mesmo? Tudo já pode acontecer. Mas quando a gente fala de ir para o Senhor, então os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então alguém precisava assumir esses pecados. Por isso que em Isaías fala que ele foi moído, que ele passou a aflição, porque ele teve que trazer para ele toda a nossa maldição, toda a nossa condição ruim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho. Ele falou: vocês não entendiam o que era para fazer, mas agora vocês têm. Ele falou, se desviava do caminho, mas agora Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de... Você entende? Estávamos desgarrados, conforme Isaías diz, mas Ele é a porta. Ele liberou o caminho, Ele mudou a história, Ele estabeleceu o resultado. E quando Ele fala que foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, Ele está dizendo assim, o pecado daqueles que sabia que era pecado,
separava eles de Deus. Mas eu juntei tudo isso em mim, para que eles fossem livres, para que eles fossem restaurados. Por isso que agora se completa, e ele coloca aqui embaixo: mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Agora você reconhece quem é o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se eu quero chegar em Deus, só tem um jeito: Jesus. Quando eu entendo isso, eu falo: peraí, então eu já tenho tudo o que eu preciso? Porque ele falou que os milagres da terra já existiam, sinais de cura, de realização, de tudo isso já existiam. Mas agora ele fez mais. Ele me colocou na dimensão sobrenatural com o Pai. Ele abriu uma porta que não existia. Ele abriu a porta que eu posso chegar na presença de Deus. Ele abriu para mim um caminho que não era um caminho comum. Ele trouxe liberação. O Senhor se destina a pelejar por nossa causa, nos dando certeza de realização. Agora, você recebeu a autoridade do nome de Jesus. Lembra que eu falei agora há pouco? Você foi enxertado na videira verdadeira. O sangue que corre agora em você não é o seu, mas é o sangue de Jesus. Eu não vivo mais, mas agora é Ele que vive em mim. A autoridade dele é que está em mim. Eu estou transformado pela posição dele. O Senhor se destina a pelejar a nossa causa. Ele dá uma abertura nova. E é interessante, porque quando ele fala aqui, que ele teve que trazer sobre ele, teve que haver derramamento porque o salário do pecado é e o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Espera aí. Então, o preço que tinha que ser pago era preço de sangue. Mas como ele faria para pagar o preço de tantas situações? Então você lembra que ele foi chicoteado. Ele levou nas costas. Ele também foi colocado uma coroa na sua cabeça. Então ele teve um derramamento nas costas. Teve o derramamento do sangue da sua cabeça. Ele teve o derramamento da sua crucificação, as mãos, uma mão e outra mão, e seus pés. E quando ele estava lá crucificado ainda, ele foi rasgado o lado para saber se ele estava vivo ou não. Foi rasgado. Então a gente costuma dizer que a nossa mente é restaurada através do sangue que foi derramado na cabeça de Jesus. Que as costas, as enfermidades físicas foram restauradas através daquele sangue derramado pelas costas. As mãos, as duas mãos, tudo que nós realizamos fora dos preceitos de Deus, existiu uma cura. Nós fizemos coisas erradas, mas somos curados. Nossos pés que caminharam em caminhos, trilharam caminhos errados, ali houve o rasgar dos pés do Senhor, foi derramado sangue, e o nosso perdão veio também nas nossas jornadas erradas. E também a lateral, que representa o quê? Sentimentos, coração, orgulho, tudo aquilo que está preso dentro da nossa alma. Quando rasgou ali, também derramou sangue, e nós somos completamente libertos. Nesses 7 derramamentos de sangue, nós somos libertos de toda maldição, de todo ataque. Somos liberados para viver a glória de Deus. Amém, amado? Romanos 8,30 fala assim: e aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também, como Ele, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição ou fome, nudez ou perigo ou espada?
como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar. Você tem a condição. Diga: nós fomos sarados. Amado, Jesus mostrou para a gente que Ele já fazia milagres antes de morrer, antes de ir para a cruz. Ele já fazia milagres. Ele já expulsava demônio antes de ir para a cruz. Ou seja, a cura, o milagre já estava na terra. Mas agora você recebe um fortalecimento, um renovo. Por quê? Porque quando Jesus sobe ao céu, Ele diz: pedi ao Pai e Ele vos enviará o outro. Quem é? E junto com o Espírito Santo vem o quê? Os dons. Vem os dons, que são ferramentas. Dom de cura, né? Da profecia, de revelação. Vem os dons. E essa situação é colocada para que você seja mais forte ainda, mais preparado ainda. Dom de maravilhas. Se você orar, a chuva pode parar. Se você orar, coisas tremendas podem acontecer, mexendo com a geografia ou com outras coisas mais. E de repente a gente fala assim: mas será? Amado, tudo está preparado para você. Deus fez tudo para você ter. Ou seja, se eu entender isso, eu tenho uma convicção: você já foi sarado. Se você precisa de cura, o Senhor está aí para te curar. Se você precisa de prosperidade, a mão de Deus já se estendeu sobre a sua vida. Se você quer que tenha alguma mudança na sua vida sentimental, o Senhor pode fazer. Pode fazer todas as coisas. E muitas vezes nós temos esse estrago na nossa vida. A gente quer exatamente este copo. Aí o Senhor quer nos dar a água. Você fala: é verdade, eu tenho sede, eu quero a água. Ele falou: vou te trazer um copo de água. Eu falei: não, eu quero este copo. Ele falou assim: eu vou te dar água, mas não neste copo. Aí você fala: então eu não quero água. Ele falou: você não falou que queria água? Você queria água ou queria copo? Eu posso te dar o copo sem a água. Não, o copo sem a água não tem graça. Eu quero a água, mas quero a água nesse copo. E você não entende quando Deus está trabalhando ao teu favor, quando Deus está querendo te dar algo melhor. É por isso que você precisa começar a reavaliar a sua vida. Por quê? Porque Ele tem o melhor para te entregar. Mas é importante que você entenda que esse tempo é o tempo dele mostrar a você que promessas do Antigo Testamento estão acontecendo hoje. Milagres estão acontecendo hoje. Quem eles chamavam de fiel no Antigo Testamento, ou leal no Antigo Testamento, era abençoado. Os leais e os fiéis ainda são abençoados nos dias de hoje. Se eu entender isso, eu vou falar: eu quero ser o leal e o fiel. Eu quero ser aquele que vai ver Deus trazer o melhor para mim. Se ao invés de Ele quiser trazer água no copo de vidro, quiser trazer no copo de ouro, fique à vontade, Senhor. Se o Senhor quiser mudar minha casa, mudar minha estrutura, mudar meu trabalho, mudar minha empresa, mudar minha casa, né? Dar uma casa nova, dar uma estrutura nova, o Senhor pode.